Olá! Começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E nesta edição, eu recebo o vereador Jonathan Santos, do Partido Republicanos. Vereador, muito obrigada pela presença, pela participação. Que honra poder estar aqui e cumprimento também todos os telespectadores da TV Câmara. Vereador, quero começar falando das propostas do senhor que já se tornaram leis municipais. Uma delas trata de normas de prevenção e fiscalização contra a adulteração de bebidas. Explica pra gente como é que funciona essa medida. Ela é de extrema importância, visto que nos últimos meses nós nos deparamos com uma situação caótica no Brasil. Graças a Deus, Rio Preto não foi atingida por esse grande problema na adulteração de bebidas alcoólicas, mas é claro que nós temos que trabalhar com a prevenção. Então, essa lei veio de encontro a essa necessidade, não só a questão da adulteração, o uso do metanol, mas também a adulteração de bebidas alcoólicas. Então, essa lei trouxe mais fiscalização. É óbvio que nós tivemos o cuidado na ação dessa lei, porque ela não visa só uma fiscalização, mas também visa a orientação dos estabelecimentos comerciais. Que comercializam e também que produzem, né? Claro, eu acredito muito que o primeiro passo é a orientação e, obviamente, se constatar ali a adulteração de bebida alcoólica, aí sim uma medida mais enérgica, né? E esse projeto trata ali da necessidade desses estabelecimentos comprovarem, né, a procedência desse material, assegurar uma rotulagem clara e oferecer amostras se a medida fiscalizadora assim solicitar, né? Sempre está à disposição de quem faz esse trabalho de fiscalização aí, de proteção ao consumidor, né? Claro, porque se a gente entender todo um contexto, você percebe que é muito maior do que a gente pode imaginar. Por exemplo, nós tivemos em Rio Preto um caso de um local, um estabelecimento, em que a polícia foi lá, fez a fiscalização e constatou que tinham bebidas adulteradas. Por fim, era um pequeno estabelecimento. Mas a verdade é, esse estabelecimento comprou aonde? Adquiriu aonde? Qual foi a grande rede que esse estabelecimento comprou? Então, quando nós criamos essa lei, a nossa preocupação era exatamente isso. Era que começasse primeiro com a orientação, uma fiscalização, obviamente, para saber quem é o fornecedor dessas bebidas e, claro, se constatar, aí sim, constatou a adulteração, a comercialização de bebida adulterada, não só com relação ao metanol, mas também ao metanol, aí sim, que se tome uma medida enérgica até com a perda do alvará de funcionamento. Tá certo. Vereador, uma outra lei do senhor, o senhor já falando de prevenção, né? A gente falou de prevenção aqui, também diz a prevenção, mas a violência, em especial a violência contra a mulher. É uma lei que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Explica pra gente, esse foi um tema que dominou a Câmara aqui, tanto em debates quanto em apoio dos demais parlamentares, né, vereador? Conta um pouco pra gente dessa iniciativa. E eu tenho até que agradecer ao nosso parlamento, porque foi quase que unanimidade a votação e a importância dessa lei, que já é uma lei federal. E nosso objetivo era trazer essa lei para uma lógica municipal, que é a Lei 14.849, que vai, eu posso dizer, nada contra a maré, porque geralmente, quando se fala de agressão às mulheres são sempre mobilizadas a essa pauta. Mas a nossa ideia era trazer aos homens exatamente essa realidade. Por isso que o objetivo da lei é a mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Muitas das vezes o homem é o causador dessa situação. Nós temos lindos projetos aqui em São José do Rio Preto que já lidam com homens que, por algum motivo, agrediram, ou porque trazem esse trauma de infância, ou simplesmente porque traziam dentro dele essa agressividade, e homens que de fato foram regenerados, voltaram para a sociedade, mudaram o comportamento. Então eu acredito muito no poder de mudança, entende? Mas é claro,
temos que ter leis mais enérgicas para aqueles que são agressores de fato e não desejam uma mudança. Mas a ideia dessa lei é essa mobilização ao inverso, eu posso dizer assim. É trazer os homens para essa realidade, para a discussão tão difícil. E, de fato, os homens são, na grande maioria, os agressores. Trazer esses homens para essa consciência de que nós precisamos criar essa rede de apoio e de proteção às mulheres. E o senhor encontrou apoio também no Executivo para a execução dessa lei, né, vereador? Parece que teve um bom contato ali com a Secretaria da Mulher. Como é que foi isso? Claro, tivemos uma grande rede de apoio. Dizer que essa lei ela foi criada com uma grande rede de apoio, tanto do Executivo, com a Secretaria da Mulher, também com o nosso prefeito, Coronel Fábio Cândido, que prontamente abraçou a ideia. As secretarias em si que estarão todas mobilizadas em prol desta causa tão nobre e também o Projeto MEM, que já é o projeto que lida diariamente com essa causa e que realizam palestras, conscientização já há muito tempo. Então, eu digo que essa lei foi uma junção de vários grupos de pessoas para que, de fato, pudéssemos criar uma grande rede em São José do Rio Preto de proteção. Tá certo. E o senhor está com o símbolo da campanha, que é o laço branco, né? Estamos aqui com o símbolo da campanha, que é a campanha do laço branco. E eu aproveito aqui a oportunidade para, convocar principalmente o público masculino. Eu sei que quando a gente fala de violência contra a mulher, as pessoas falam e abraçam essa pauta. Mas o que de fato é abraçar essa causa que nós vivenciamos todos os dias? Não é só você acompanhar um noticiário na TV, e infelizmente todo dia tem uma notícia, vereador. Todos os dias se tratando de feminicídio e agressão, e falar que nós temos vários tipos de violência contra a mulher, entende? Então, quando nós falamos, eu acredito que quem me acompanha agora, me assiste agora, fala, olha, eu sou a favor dessa causa, mas como você pode ser a favor? De fato, vestindo a camisa disso, de fato, não aceitando a agressão ou não se omitindo quando você observa qualquer tipo de agressão no vizinho, no amigo, na rua, na avenida. Não, você não pode se calar diante desse fato. Nós temos canais de denúncias para isso e o objetivo dessa lei é exatamente isso. É uma grande mobilização. Claro que aqui eu falo com as mulheres, que são a grande maioria, mas essa lei ela vem de encontro principalmente a nós, homens. Quando o homem fala dessa pauta é tão difícil porque nós temos que quebrar a barreira da falsa masculinidade, como se diz assim. A masculinidade não é ser agressivo, a masculinidade não é ser machista, longe disso. O objetivo dessa lei é trazer rigor, mas trazer aquilo que eu acredito muito, que é a conscientização. Vereador, agora a gente fala de saúde. Uma lei do senhor trata da divulgação de listas eletrônicas de pacientes aí que aguardam por consulta por médicos especialistas, exames e cirurgias aqui na nossa rede pública. Como é que está? Essa lei está em vigor? Como o senhor tem acompanhado? Como é que está funcionando? Sim, temos acompanhado de perto. Inclusive, nas últimas semanas nós tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde aqui do município, onde foi apresentado todo o sistema que vai integrar essa nova lei, né? A gente deu um prazo maior para que ela fosse estabelecida, até porque tem que se mudar todo um sistema de saúde. Inclusive vamos ter novidades, tá? Como aplicativos de acesso direto para a população relacionado à saúde, às demandas e, no caso, a transparência da saúde, que é a pessoa poder ter acesso à sua listagem, seja de consultas, seja de exames ou até mesmo de cirurgias na rede pública municipal. Eu posso garantir para os nossos telespectadores que está ficando muito lindo, muito perfeito, todo o sistema de tecnologia da Secretaria da Saúde e que vamos inaugurar em breve. Vamos aguardar e vamos divulgar assim que estiver aberto à população o acesso a essa plataforma. Vereador, o senhor também tem trabalho voltado à educação. Tem uma lei que institui o programa Conhecendo Minha Cidade, justamente voltado às escolas municipais. No que consiste essa proposta? Que bom falar de educação e de conhecer a nossa cidade, que é tão rica em cultura, né? São José do Rio Preto é uma cidade que eu sempre digo assim, que a história de São José do Rio Preto ela se entrelaça com a história do Brasil. E conhecer o programa Conhecer a Cidade, eu digo que é preservar essa história. Então, quando nós criamos esse projeto de lei, agora uma lei aprovada,
é incentivar as crianças da rede pública municipal de ensino a conhecerem a nossa riqueza cultural e histórica de São José do Rio Preto, sejam bibliotecas, sejam teatros. Museus. Eu vou dar aqui um exemplo do Teatro Paulo Moura, o terceiro maior teatro do Brasil, museus, né? Nós temos tanta história. E como contar essa história? É claro que precisa de incentivo. Esse é o objetivo dessa lei, que, repito, também tem o apoio da Secretaria de Educação, tem o apoio do Executivo, e que em breve o Executivo vai estar lançando um site também contendo a nossa lei, um site com os pontos turísticos da nossa cidade. Era um sonho que eu tinha, né, de criarmos um mapa de como conhecer a cidade de São José do Rio Preto, quais são os atrativos, qual é a história de São José do Rio Preto. Também é uma grande novidade que em breve vai estar entrando em vigor. Que bacana. Vereador, o senhor é membro da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente aqui nesta casa e recentemente o senhor esteve em reunião com o juiz da infância, doutor Evandro Pelarim, e o promotor da área, o André Luiz. Que demandas o senhor foi tratar com essas duas autoridades? Nós somos um defensor da criança e do adolescente. E lógico que nós temos duas referências de extrema importância nessa área, que está o doutor Evandro, o doutor André. E o objetivo desta reunião foi, de fato, tentarmos alinhar políticas públicas para o nosso município, né? Eles, como judiciário, entendem muito bem a realidade de perto, porque nós presenciamos todos os dias, tanto o promotor quanto o doutor juiz Evandro Pelarim, eles acompanham de perto a realidade do nosso município, tanto os problemas com a criança, relacionada à criança e o adolescente, e por isso eu, engajado nessa pauta, fui lá tratar desse assunto. É importante também o legislativo se colocar sempre presente. O objetivo maior é sempre encontrarmos saída, políticas públicas que de fato tragam resultados notórios na proteção das nossas crianças e adolescentes de São José do Rio Preto. O senhor falou de proteção à infância, eu falo agora de proteção à pessoa idosa. O senhor tem um projeto que está tramitando aqui na casa que cria o programa Vizinhança Amiga do Idoso. Como é que funcionaria essa medida, vereador? De extrema importância. Eu vou abrir aqui um leque para contar para você de onde surgiu essa lei. Nós tivemos em São José do Rio Preto uma situação em que me deixou bastante triste, de uma idosa, inclusive eleitora nossa, que acompanhava o nosso trabalho, em que por alguns dias ela sumiu e as pessoas não conseguiram achá-la, não atendia telefone, e as amigas foram até a casa e encontraram ela sem vida. O laudo pericial constatou que ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e obviamente morava sozinha, não tinha uma rede de apoio, e por isso a demora para o atendimento. Isso me deixou muito triste e trouxe uma reflexão do que fazer para criar essa rede de apoio à pessoa idosa, à pessoa da melhor idade. Foi aí que surgiu esse programa importante que visa o seguinte: criar uma rede de vizinhança de proteção. Obviamente que o poder público não está isento disso. Por isso que o objetivo dessa lei é criar um canal específico em que as pessoas possam denunciar qualquer tipo de maus tratos à pessoa idosa e também situações de vulnerabilidade, como o caso dessa senhora. Então, acho que quando a pessoa chega na melhor idade, é necessário que haja uma grande proteção, principalmente quando se trata de uma pessoa que convive sozinha, como o caso que eu acabei de contar para vocês, um relato verídico. E nós temos Rio Preto, uma cidade que vem se tornando uma cidade envelhecida. Exato. E precisamos de mais políticas públicas relacionadas à pessoa idosa. Nós temos lutado muito em favor desta pauta, que eu tenho na minha concepção, que sem sombra de dúvida já é uma grande preocupação para o futuro de São José do Rio Preto. Então essa lei ela entra exatamente com essa visão. Vamos criar uma grande rede de apoio à população, mas também, claro, o poder público dando esse olhar mais humanizado à população da melhor idade. Esse respaldo, né? Vereador, o senhor também tem ações voltadas à saúde mental. Uma dessas propostas que está tramitando aqui na Câmara inclui no calendário oficial do município a Semana de Conscientização sobre Saúde Mental. Não te julgo, te ajudo. Vereador, qual que é a importância da gente trazer à tona
esse tema, que é o nosso grande desafio quando a gente pensa em saúde hoje também, né? A questão da saúde mental, desde adolescentes até os idosos, né? Como é que o senhor vê a importância dessa semana e que tipo de ações o senhor gostaria que fossem realizadas nesse período específico de conscientização, de debate? Nós já temos um projeto, que é o projeto HELP, é um projeto de jovens que enfrentaram problemas psicológicos, jovens que viveram de perto, vivenciaram de perto problemas com bullying. E esses jovens, hoje recuperados, com uma mentalidade diferente, levam até escolas essa perspectiva de vida, de que pode sim ter um novo olhar, de que pode sim vencer o pensamento suicida, que pode sim superar aquele momento de depressão, que pode sim sair desse quadro em que eles se encontram. Também contamos com especialistas, com psicólogos, e essa lei ela entra em ação exatamente para não só o nosso projeto HELP, mas criar de fato uma grande mobilização em prol dessa causa. Eu digo que talvez o mal do século seja os problemas psicológicos. Acredito que exatamente quase tudo está relacionado a problemas psicológicos. Então, é uma pauta que nós não podemos nos omitir nem fechar os olhos. Então, essa lei ela vem exatamente para isso, criar uma rede de especialistas para que, de fato, possam levar, principalmente as nossas crianças, aos nossos adolescentes, que muitas das vezes enfrentam problemas psicológicos e são silenciosos. Pais que muitas das vezes nos assistem agora presenciam filhos dentro da sua casa em que não tem mais contato. Talvez o contato do filho é com um monitor de computador. Ou um videogame. Outra vez está dando sinais de que está enfrentando bullying na escola e os pais não sabem lidar com essa situação. Então, essa lei entra em vigor exatamente para isso, para que possamos trazer essa rede de proteção com especialistas, com pessoas que superaram essa fase difícil, que possam levar essa conscientização e esse apoio a jovens e adolescentes que talvez estejam enfrentando esse tipo de situação aqui na nossa cidade. Sozinhos e sem saber a quem recorrer muitas vezes, né, vereador? E o jovem por si, ele muitas das vezes prefere se omitir e o pai será o último a saber do estado daquela criança, que muitas das vezes desabafa com o coleguinha, mas não desabafa em casa. E como lidar com essa situação? Como saber os sintomas? Como o projeto já existe, nós já presenciamos de perto muitas palestras em que jovens que não desabafavam nas suas casas procuravam ajuda ali, naquele momento, com o especialista, com o psicólogo e reconheciam que precisavam de uma rede de apoio, mas como você bem disse, não sabiam como lidar com aquela situação. Então o projeto HELP, Não Te Julgo, Te Ajudo, essa lei vem em vigor para exatamente isso, sabe? Criar, como eu disse, essa rede de apoio, impulsionar esse trabalho nas escolas municipais da nossa cidade. Tá certo. Vereador, o senhor é presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos aqui do Legislativo e a comissão esteve, entre os vários trabalhos que realizou durante o ano, esteve muito envolvida com a questão do assunto do Centro Pop, especialmente quando houve aquela possibilidade da prefeitura transferir o equipamento para os arredores ali do bairro Boa Vista. O senhor também presidiu a frente parlamentar que acompanhou esse assunto. Que avaliação o senhor faz do trabalho do Legislativo nessa discussão? O senhor acredita que foi um trabalho que ouviu a população, que promoveu esclarecimento, que buscou o consenso, né? Que avaliação o senhor faz desse trabalho, né? É muito bom quando o Legislativo está engajado em prol das causas da população. Aliás, esse tem que ser o maior objetivo, né? A situação de moradores e vulnerabilidade não é uma situação só de São José do Rio Preto, mas das grandes metrópoles. A população tem que entender isso, como reverter esse quadro, como ter esse olhar para a situação. Muito complexo, porque, como você bem disse, eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e realizo inúmeros trabalhos sociais na cidade. E comecei essa entrevista falando que acredito muito no poder de transformação do ser humano. Acredito que ele pode regenerar, acredito que ele pode ter uma nova perspectiva de vida. Então, nós temos que trabalhar com duas frentes, com aqueles que de fato querem esse apoio, querem ajuda, querem sair da condição de rua
Mas também temos que trabalhar em proteção à nossa população, que hoje enfrenta uma questão de insegurança absurda. Eu sempre digo que a pauta nos últimos meses tem sido segurança pública no Brasil. São José do Rio Preto não é diferente disso. Então, lidar com essas duas frentes, muitas das vezes a população ela não consegue compreender. Mas, de fato, nós temos que garantir os direitos humanos àqueles que, de fato, querem uma regeneração, uma mudança de vida, mas proteger a nossa população cansada de tantos furtos, cansada de tanta instabilidade, de tanta insegurança. Lidar com essa pauta é difícil, existe muito diálogo, muita conversa, não está nada concreto ainda, mas estamos caminhando com políticas públicas que, de fato, têm trago resultados notórios. É um início, eu digo o início de um trabalho exaustivo, porque Rio Preto tem crescido muito e com o crescimento trazem problemas, como eu disse, de grandes cidades. É um trabalho exaustivo, mas que nós temos que lutar para trazer essa proteção à nossa população, que é tirar essa sensação de insegurança e, de fato, cuidar daqueles que querem sair da situação de vulnerabilidade. Vereador, agora a gente fala sobre emendas impositivas, né? Queria saber do senhor quais critérios o senhor utilizou para escolher as entidades que o senhor vai beneficiar, né, nesse primeiro momento de destinação. Como é que foi essa escolha? Como é que o gabinete trabalhou para fazer essa destinação de forma a atender tanto os pedidos que chegam pelas próprias entidades, quanto as demandas que o senhor acaba vendo na cidade, né, e que chegam pela população? Pelas nossas pautas, eu acho que já dá para entender um pouquinho que nosso mandato é trabalhar em prol daquela classe talvez mais esquecida, mais vulnerável, daquela que mais precisa do apoio público. Então, nós fomos da criança e adolescente para uma rede de proteção às mulheres, aos idosos, né? Então, é assim que nós trabalhamos no nosso gabinete com respeito às emendas impositivas, entende? Nós temos em Rio Preto instituições sérias que fazem de muita tradição, né, vereador? Um trabalho sério há anos, que lidam com problemas difíceis de lidar, como eu acabei de citar, por exemplo, relacionado aos idosos. Nós temos instituições com uma fila de espera de mais de 200 pessoas. Então, esse é um critério importante que nós estamos lidando exatamente para o destino das emendas impositivas, principalmente relacionado ao idoso, proteção à criança, adolescente. Eu não posso esquecer também das instituições que lidam com crianças que sofrem com qualquer tipo de síndrome. Nós temos lugares sérios especificados para isso, precisamos de ainda muitos espaços, né? Mas temos lugares comprometidos e que sofrem com problemas até estruturais. E o apoio das emendas impositivas é de suma importância, não só minha, mas dos vereadores, para que as instituições continuem de portas abertas. Fazendo o seu trabalho. Sim. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse primeiro ano de mandato, quais foram as principais conquistas do gabinete do senhor e que outras pautas o senhor acredita que deve trazer aqui em 2026. Quais serão os principais temas, bandeiras em 2026 que o senhor trará a esse plenário aqui? Ufa, chegamos a dezembro. Foi um ano de muito aprendizado. Muito trabalho também, né, vereador? Muito trabalho, né? Eu digo que o primeiro ano aqui no Legislativo, mas além de aprender muito, porque uma diferença muito grande é quando você trabalha no dia a dia. Eu já lido com trabalhos sociais já há muitos anos, mas quando você tem aqui uma responsabilidade de não só manter esses projetos, mas também ser um legislador, que é a nossa função aqui, é bem complexo, muito complexo, mas eu digo de um grande aprendizado, resultados são notórios. A gente vê o número de leis, por exemplo, que o senhor, né, já tem. Verdade. Quando você vê, sabe, que de fato leis como essa trazem resultados importantes para a população, que não são leis ineficazes, mas que de fato trazem resultados para aquele público-alvo. Quando você vê que você utiliza o seu mandato em prol da população,
Isso é extremamente gratificante, mas há de salientar que quando vocês veem a figura vereador, muitas das vezes não sabem quantas pessoas estão ali atrás dele fazendo com que tudo isso aconteça. Nós temos uma grande equipe de pessoas que entendem esse objetivo maior do nosso mandato, que é cuidar da população, né? Muitas das vezes esquecer de nós mesmos para tentar ajudar o próximo. Foi sempre essa linha que eu trabalhei durante toda a minha vida e é esse aprendizado que eu trago aqui para o Legislativo. Que bacana. E é nessa linha que o senhor deve seguir aí nos próximos anos deste mandato. Então, sempre atento a essas demandas e tentando responder o mais rápido possível aos anseios dessa população. Claro, claro. Não só os nossos eleitores, a que eu sempre agradeço pela confiança depositada na urna, mas a população riopretense que vê em cada um de nós, vereadores, essa ponte entre o legislativo e o executivo, trazer medidas que funcionem, mas eu sempre digo que a maior dificuldade minha talvez sejam, eu acredito dos demais parlamentares, sejam as burocracias, né? O próprio processo, claro, mesmo, né, vereador? Sejam elas positivas ou não, mas nós esbarramos muitas das vezes nas burocracias e as burocracias fazem com que retarde a resposta. Mas a gente tem trabalhado com afinco e é assim que vamos continuar em 2026. Eu tenho certeza que a população pode cobrar bastante e também, com certeza, vão ver resultados notórios do trabalho. Porque eu acredito que nada supera o trabalho, né? A gente tem se dedicado, tem se empenhado para que, de fato, a população seja assistida através do nosso mandato. Tá certo. Vereador Jonathan Santos, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre aberta para a gente debater, trazer esclarecimentos sobre as propostas do senhor. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço à TV Câmara e dizer que o nosso gabinete está de portas abertas para a nossa população. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Antes de encerrar, eu aproveito para deixar os contatos do gabinete do vereador Jonathan Santos. O e-mail é vereadorjonathansantos@gmail.com. O perfil no Instagram é @jonathansantos.rp. E o telefone do gabinete é o 3214-7744. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.